Oi, turma, tudo bem? A pedido de alguns alunos nossos aí, que têm insistido e solicitado uma aula, que eu postasse uma aula de geografia, bem, a gente vai fazer um teste hoje. Se ocorrer tudo bem, se der tudo certo, a gente vai continuar, ok? E vamos lá para esta aula a respeito hoje, é claro, de um assunto que nós já lecionamos hoje. Um assunto que os meninos do 6º ano de geografia, ok, aprenderam. E eu vou estar postando essas aulas também para tirar dúvidas daqueles que, por um motivo ou outro, ficou disperso na sala de aula. O assunto de hoje que nós falamos foi a respeito do lugar, primeiro lugar, paisagem e espaço geográfico. Houve a conceitualização dos três, para a gente trabalhar bem, e houve também a saída para fora da sala, é claro, para a gente estar verificando acerca dos elementos da paisagem. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que quando eu falo de lugar e espaço geográfico, além da paisagem também, é claro, eu tenho que ver e saber que todos eles é uma porção da superfície terrestre. Sendo essa porção da superfície terrestre, essa mesma porção pode ser avaliada como um espaço geográfico, como um lugar ou como uma paisagem. Agora vem cá, convenhamos. Quando que eu posso ter essa porção do espaço, essa porção da superfície terrestre, como um espaço geográfico? Espaço geográfico, para ser compreendido assim, tem que haver a intervenção do homem para a modificação do mesmo. Se o homem pegou aquela porção da superfície terrestre, modificou, observe a palavra, modificou, o verbo modificar, e adequou aquela superfície ao seu modo de vivência, aquilo nós podemos dizer que será considerado o espaço geográfico. Logo, se eu perguntar para você aí do outro lado da tela, a Lua, de acordo com esse conceito, a Lua pode ser considerado espaço geográfico? É? Muito bem. Você acertou, porque a Lua não pode ser considerado um espaço geográfico. Porque para ser espaço geográfico, o ser humano tem que modificar, tem que ter a possibilidade, observe, tem que ter a possibilidade de modificar e de adequar aquele pedaço, aquela superfície ali ao seu modo de vivência. Então a primeira coisa que nós temos que ver é essa. Para ser espaço geográfico, tem que haver a possibilidade do homem modificar e de o homem adequar aquilo ao seu modo de vivência. Espaço geográfico. Mas e lugar? O que você acha que é o lugar? Eu falei para você que a gente vai usar a mesma porção da superfície terrestre, a mesma porção que você está imaginando aí agora, para analisarmos os três itens: espaço geográfico, lugar e paisagem. Então, quando que isso vai ser um lugar? Lugar só é considerado a partir do momento que eu passo a ter apego por aquilo. Ou, também, quando eu tenho naquele local um relacionamento humano. A exemplo, quando eu estou em um ambiente comercializando alguma coisa, é um relacionamento humano. Só vende se tiver o vendedor ou se tiver o cliente. Cliente sem vendedor não existe relacionamento humano. Vendedor sem cliente também não existe relacionamento humano. Então, o lugar das vendas, é falado assim, o lugar das vendas
ocorre, ou melhor, só é assim identificado, qualificado, porque tem um relacionamento humano, vendedor-cliente. Uma sala de aula também, para você identificar. Uma sala de aula tem um relacionamento humano? Sim, nós temos um relacionamento humano na sala de aula. O relacionamento humano na sala de aula encontrado é a relação entre professor e aluno. Não existe aluno se não houver professor, e não há professor, não existirá professor se não houver aluno. Então, um complementa o outro. Então, ali é um lugar. Assim como também ali é um espaço geográfico, porque eu, como professor, eu posso modificar a sala do jeito que eu quiser e adequar a sala ao meu modo de trabalhar. Então, nós temos na sala de aula, nós temos um espaço geográfico e nós temos também um lugar onde ocorre um relacionamento humano. Mas eu falei também que o lugar é onde o homem desenvolve a afetividade. Por exemplo, onde você gosta de ir no final de semana? Onde você mais costuma ir no final de semana? Não estou falando daqueles locais que você vai esporadicamente, não. Aqueles locais que você costumeiramente vai. Aquilo é o lugar que você gosta de passear, porque você tem afeto por ali. Então ali é o seu lugar de passeio. Então observe, diferenciando os dois, espaço geográfico e lugar. Espaço geográfico tem a ver com a possibilidade do homem modificar e adequar aquilo a si. E o lugar, segundo, tem a ver com a afetividade que o homem cria com aquele ambiente e se há também um relacionamento humano naquele ambiente. Aí é lugar. Ok? Agora, e a paisagem? O que é que você me diz da paisagem? A paisagem, eu poderia estar trazendo aqui vários autores, por exemplo, Milton Santos, que vai falar da paisagem, que a paisagem ela tem cor, tem odor, tem um monte de coisa. Mas vamos para o conceito básico. A paisagem é tudo aquilo que você vê. A paisagem é tudo aquilo que você consegue capturar em uma observação. Se você pode capturar toda aquela imagem em uma só observação, pode ser com o seu cérebro gravando lá dentro do seu cérebro, através do seu globo ocular. Ou pode ser através de uma câmera fotográfica, quando você clica e ali você deixa gravado aquela porção do espaço, ou aquela porção da superfície terrestre. Essa paisagem ela pode ser natural, cultural ou humanizada. Ou melhor, os elementos que compõem a paisagem, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vi, podem ser naturais, os elementos naturais, culturais ou humanizados. Observe. Quando que o elemento é natural é fácil. Quando que o elemento é cultural também é fácil. Mas quando ele é humanizado, cuidado com essa coisa, com essa pegadinha, podemos colocar assim. Sabe por quê? Porque elemento natural é tudo aquilo que o homem não criou, que o homem não cuidou, que o homem não fez, é elemento natural. Por exemplo, uma floresta é um elemento natural. Elemento cultural, por sua vez, é tudo aquilo que o homem criou, que o homem construiu. Ou seja, que o homem planejou, pegou a matéria-prima, construiu e ficou ali. É um elemento cultural. Por exemplo, uma cidade em um mapa. Quando nós abrimos aquele mapa, nós temos ali uma paisagem. E naquela paisagem nós conseguimos distinguir, por exemplo, um elemento natural, que é uma densa vegetação, e o elemento cultural, que é uma cidade. Através das ruas, através dos quarteirões. E se for em 3D, através dos prédios e casas, apartamentos, coisa e tal. Veículos também nas ruas. Tudo isso é elemento cultural. Juntamente com elementos naturais que são
aqui as vegetações, os animais silvestres e aí vai. Agora, o que é um elemento humanizado? Vejamos. Quando eu ponho a palavra humanizado, eu estou falando que o espaço, aquela porção da superfície terrestre, já foi tomada pelo homem e já foi ocupada pelo homem. Mesmo que o homem não esteja presente naquele dado momento. Foi humanizado. Exemplo disso. Em uma zona rural, você pode imaginar agora aí que você, para separar uma propriedade de outra propriedade, você usou uma cerca. Uma cerca com estacas e arame farpado. Observe. Quando eu tiro uma foto daquele ambiente, eu vejo o que se destaca para mim, na verdade, são os elementos naturais. O que destaca-se para mim são os elementos naturais. Destacarão ali, podemos falar assim, uma composição de árvores, uma grande quantidade de árvores. Mas aí, bem sutil, aparece uma cerca. Então eu posso dizer que aquela paisagem, eu posso falar assim, que aquela paisagem, aquela fotografia, ela é de uma paisagem humanizada. Porque tem um elemento humano ali, algo que o homem criou, que o homem fez, em meio a uma densa floresta, uma densa vegetação. Outra coisa também que eu posso dar um exemplo para você. Imagine agora uma colina, tá? Uma colina. Ao redor dessa colina cheia, totalmente tomada de árvores nas vertentes da colina. E no topo da colina, tá? Lá no topo da colina, tem uma torre de comunicação, que geralmente você encontra quando vai chegando nas cidades, na mais alta colina tem uma torre. Olha só, em meio àquela densa floresta, densa vegetação, como tem aqui na nossa região, nós conseguimos distinguir uma torre em cima de uma colina. Aquela paisagem que eu gravei aqui, através do meu olhar, é uma paisagem humanizada. Uma paisagem humanizada. A paisagem ela é humanizada. Ok? Espero que tenha te ajudado. Espero aqui que eu tenha contribuído para sanar a sua dúvida de hoje. Porque tudo que a gente planeja para darmos em 50 minutos, 100 minutos ou 150 minutos, é em torno disso. Paisagem, por exemplo, na aula de hoje, que foram os itens lugar, espaço geográfico e paisagem. Hoje tive que ter 100 minutos para explicar, levar os meninos para fazer experimentos lá fora, para tirarem fotos, e mais um tempo aí para fazermos as atividades. Mas tudo gira em torno disso. Espaço geográfico, quando há possibilidade do homem modificar e adequar a si. Lugar, quando o homem cria afeto por aquele lugar, quando o homem cria uma afinidade por aquele lugar, ou quando há um relacionamento humano. Perceba que o homem está no meio. E paisagem, quando eu vejo ou quando eu capturo com um olhar aquele ambiente, aquela porção da superfície terrestre, já se tornou uma paisagem. Porém, nessa paisagem nós temos elementos naturais, quando o homem não interveio em nada, só vegetação, no exemplo, e animais silvestres. Culturais, quando é totalmente feita pelo homem, a saber, uma cidade. E humanizados, quando eu tenho em meio a uma densa floresta ou uma vegetação natural, eu tenho lá alguma coisa que o homem fez. Ok? Tudo de bom para você e até uma próxima aula, se Deus quiser.